Tenho feito vários vídeos sobre o relacionamento entre homens e mulheres e sobre os problemas que os homens têm passado, né, na sociedade moderna e questões relacionadas à guerra dos sexos, ao feminismo e etc. Mas eu acho que um dos dados importantes dessa conversa, né, uma das coisas mais relevantes para essa conversa, é que não só os homens estão vivendo vidas mais tensas, com maiores problemas e enfrentando uma série de coisas como número alto de suicídio, de homicídio e etc., mas as mulheres estão mais infelizes, né? Então, em 2009, eu vou colocar o link de tudo isso para variar aqui embaixo. Essa vai ser uma lista bem longa de links, né? Vai dar para seguir. Se você assistir esse vídeo e você vai poder clicar nos links e ir acompanhando o meu raciocínio através dos diversos links. Então vamos lá. Mas em 2009, dois pesquisadores chamados a Betsy Stevenson e o Justin Wolfers, eles fizeram um estudo onde eles compilaram diversas estatísticas, diversas pesquisas no decorrer de décadas, e eles chegaram à conclusão de que e eles juntaram esses dados e apontaram, olha, as mulheres estão mais infelizes agora com relação aos homens. Ou seja, na década de 70, a maioria das mulheres, um número alto de mulheres se dizia feliz quando entrevistadas em caráter de confidencialidade. Então, confidencialidade é aquela história, ninguém sabe, você não dá seu nome, você não dá nada, nenhum dado além de que... Então, assim, seus dados... você permanece anônimo, então você pode falar a verdade, certo? Realmente o que você sente. Então, naquela época, na década de 70, um número alto de mulheres se dizia feliz, né? Nas décadas seguintes, esse número foi decrescendo, foi diminuindo. Em todas as faixas etárias, em todos os grupos, em todos os subgrupos, todos, sem exceção. Dos homens, essa taxa permaneceu relativamente estável, com um leve aumento na felicidade para homens com mais de 30 anos. Então, o que isso quer dizer? Que aos poucos as mulheres foram ficando mais infelizes e hoje os homens estão mais felizes do que estavam naquela época, e a partir de uma certa idade eles são mais felizes, eles se autodeclaram mais felizes do que as mulheres. E aí é lógico que é uma surpresa para o movimento, para a sociedade moderna, deveria ser uma surpresa para o movimento feminista, né? É uma surpresa, de certa maneira, mas é claro que deram um jeito de inverter tudo e mudar tudo, né? E aí, assim, então eu acho interessante que eles falam assim nesse estudo, né? Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles falam assim, olha, relative declines in female happiness. Eu vou falar em inglês depois em português. Relative declines in female happiness have eroded the gender gap in happiness, in which women in the 70s typically reported higher subjective well-being than did men. These declines have continued and a new gender gap is emerging, one with higher subjective well-being for men. Então, o que eles estão dizendo assim, olha, na década de 70 existia uma disparidade entre o número de mulheres felizes e o número de homens felizes. Essa disparidade se inverteu. Então agora existe uma nova disparidade, só que nessa disparidade os homens estão mais felizes e as mulheres mais infelizes. No geral, é assim como homens e mulheres se dizem, né? E é o que eu falo, por isso que eu falo pra você, meu amigo,
meu irmão camarada, que está passando por uma crise agora, que acabou de se divorciar ou qualquer coisa assim, não sai fazendo besteira. Se você passar dessa fase em que boa parte dos suicídios ocorrem, boas chances de que você daqui a 10, 20 anos vai estar muito bem, né? Inclusive com relação aos seus filhos, os filhos eles tendem a, depois de um tempo, a reavaliar o que aconteceu na infância e na adolescência. Não é sempre que acontece, principalmente com as mulheres, mas então mantenha a esperança, né? Tenha esperança porque talvez você se surpreenda. Então eles levantaram essa pesquisa, né? E isso teve uma grande repercussão na época, né? E até hoje eu ainda vejo repercutir, a gente falando desse estudo. Então saiu no New York Times, eu vou deixar o link aqui, né? E eu acho interessante no artigo do New York Times, né? Em que ele fala assim, olha, sem dúvida que a sociedade avançou muito nesse tempo, né? E é uma sociedade mais muito mais né, que perdoa mais e que aceita muito melhor várias coisas que ostracizavam, que deixavam de lado, né, colocavam na margem da sociedade pessoas irresponsáveis sexualmente, enfim, o que quer que seja, né? E que nossa sociedade é mais gentil, ela é mais compreensiva do que ela era há 40 anos atrás, mas para metade do público, por algum motivo, ela é mais infeliz, né? Então as mulheres estão trabalhando mais, elas estão se formando mais nas faculdades, né? Têm uma independência maior, elas têm uma voz em praticamente todas as áreas, não tem nenhuma área que uma mulher seja completamente proibida de entrar, né? Então, e eu me lembro, eu acho interessante, eu vou também deixar um link aqui, porque eu lembro de assistir um debate entre a Alice, ele é em alemão, tem as legendas em inglês, infelizmente foi o que eu consegui encontrar, talvez tenha em algum lugar em português, eu não sei. Então, assim, é uma entrevista, né, que a Alice, um debate, mas foi uma entrevista-debate, né, em que a Alice Schwarzer, ela entrevistou, debateu a Esther Vilar, e isso é de 1975. Eu lembro de assistir esse vídeo, né, e eu fiquei tão interessado que eu fui ler os livros da Esther Vilar, e assim, eu já vou avisando, é impossível concordar com tudo que ela fala. Impossível. Ela fala pra mim, pelo menos, eu não acho que, mesmo eu que tenho viés mais conservador, porque assim, mas a questão é que assim, ela é muito coerente em algumas coisas que ela fala. Então a Alice Schwarzer, ela fala assim, eu acho que logo no começo do debate ela vira e fala assim, olha, tem gente que, eu não acredito nisso, mas tem gente que fala que você só fala essas coisas porque você quer instigar as mulheres, né? E ela vira e fala assim, olha, na verdade não, realmente eu acredito no que eu tô falando e eu digo mais. Primeiro que vocês que se dizem feministas, vocês são feministas masculinas. Eu sou feminista, mas eu sou uma feminista feminina, né? Ou seja, essa ideia do que vocês chamam de primeiro que antes de mais nada, essa ideia do que vocês chamam de feminismo é uma ideia de homens, feita por homens, criada por homens, para o benefício de uma elite, né? E eu concordo com isso, é o que eu realmente acho. Apesar dos, claro que tem os grandes nomes do feminismo, que obviamente tem que ser mulheres, mas a base filosófica e a base política, as pessoas que colocaram aquilo para frente
se você olhar, eu não vou falar disso, me estender muito nesse vídeo sobre isso, porque é bastante coisa que eu vou falar, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da história do feminismo, porque tem muita coisa que muita gente entende completamente errado, porque a pessoa só lê literatura marxista, ou só lê literatura feminista, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo, mas então assim, e ela levanta essas questões, e ela levanta uma coisa na época, e isso é em 1975, eu lembro que no meio do debate, ela vira para Alice Schwarzer e fala o seguinte: olha, eu não sei em que mundo que vocês vivem, porque vocês estão dizendo que as mulheres são oprimidas, mas se mais de 70% das mulheres se dizem felizes, vocês esperam chegar com esse número onde? Porque se você quer igualar as mulheres aos homens, os homens se dizem menos felizes. Um número menor de homens se diz feliz. Então, se você igualar o número de mulheres felizes com o número de homens felizes, você vai diminuir o número de mulheres felizes. Bom, parece óbvio para mim. Assim como parece óbvio para mim que se a maioria das mortes no mercado de trabalho, ou se a maioria dos suicídios é decorrente de expectativas que a sociedade tem sobre os homens, e um grupo que queira transferir essa ansiedade, esse papel que os homens exercem para as mulheres, obviamente quer que as mulheres compartilhem dessas tensões, dessas ansiedades e de todas as mazelas que ela tem trazido, certo? Então, é o caso, né? Então, as mulheres eram mais felizes do que os homens, elas se diziam mais felizes e agora elas são menos felizes. E aí é engraçado, porque eu vou deixar o link aqui também, um vídeo o primeiro vídeo que eu assisti sobre esse assunto, inclusive, foi esse da CNN, né? E o âncora, ele tá lá com três mulheres, três feministas lá no decorrer do vídeo, e aí ele vira e fala: olha, e aí, o que vocês acham? E elas: olha, é realmente estranho, porque agora que, né, o número de mulheres ultrapassou, na universidade, ultrapassou o número de homens, o número de mulheres trabalhando ultrapassou o número de homens. Ué, por que será? E é engraçado que uma delas, a última que fala nesse vídeo, ela fala de uma maneira como ela não consegue conceber, ela não consegue realmente entender, porque para ela, a felicidade é a satisfação que ela tem no mercado de trabalho, né? E eu acho que existem mulheres assim. Eu acho que só é a minoria, mas ela está completamente abobalhada, né? Por isso. E qual que é a razão? Porque no estudo em si, nesse estudo de 2009, que se chama inclusive o paradoxo do declínio da felicidade feminina, né? Nesse estudo eles não apontam as causas, eles só levantam a questão, eles falam: olha, nós nos deparamos com esses dados e ninguém está falando desses dados, então olha, tá aqui estão aqui todos esses dados, estão aí mastigados. Agora o próximo passo é descobrir por quê, o que está acontecendo, né? Enfim, e aí eu lembro eu também vou deixar um link aqui, que isso está ligado também a uma coisa que está acontecendo com os homens, que é o movimento, por exemplo, do MGTOW, né? Men Going Their Own Way. Eu já vou falar disso, mas então tem um desses caras aí sim, esses caras às vezes eles beiram um pouco a misoginia, né? Por terem vivido coisas ruins, etc. Mas enfim, mas ainda acho que é um vídeo que vale a pena deixar aqui, né? Então, mulheres e felicidade, ela ainda está em declínio? E sim, todo ano, toda vez que sai uma pesquisa nova, as mulheres continuam ficando mais infelizes, né? E mais depressivas também. O número de suicídios aumentou, é aquela história. O número de homens que se suicidam ainda é absurdamente maior do que o número de mulheres que se suicidam, mas está diminuindo. O número de mulheres que tentam o suicídio é maior do que o número de homens que tentam o suicídio. O que acontece é que os homens realmente se matam, as mulheres
tomam pílula, tomam um monte de pílula, cortam o pulso, vão cortar o pulso, cortam que nem mostra em Hollywood, nos filmes de Hollywood, fazendo cortezinhos assim, né? Que não que todas queiram chamar atenção, mas parece que tem alguma coisa assim envolvida, porque elas não chegam a cortar fundo e fazer e realmente ir às vias de fato como os homens fazem, né? E aí assim, é, isso me leva a uma questão de, mas então algumas feministas já correram para dizer assim, não, mas isso daí na verdade é porque as mulheres, elas ainda se espera muito das mulheres e, e elas têm uma dupla jornada e elas ganham menos. Então a sociedade não está dando conta dessas necessidades que as mulheres têm, de todas as necessidades que as mulheres têm. A questão a verdade é a seguinte: você não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? Nem o homem jamais conseguiu e as mulheres também não vão ter, não podem, não vão ter. Então, é interessante, por exemplo, porque essa ideia de que a mulher ganha 70, eu vi aqui, eu já tinha visto várias pesquisas assim lá fora, né? Assim, geralmente gira em torno de 75 a 80, né? Centavos para cada um da moeda local, né? Ou seja, nos Estados Unidos é 77, gira em 77, 76 centavos. As mulheres fazem 77 centavos para cada $1 que os homens fazem. Só que esse ano eu vi o mesmo tipo de pesquisa, com a mesma metodologia sendo aplicada aqui no Brasil, e o resultado? As mulheres ganham 77 centavos para cada R$ 1 que os homens ganham. Aí, eu debatendo com algumas pessoas, inclusive num debate que eu tive recentemente, eu me deparo com as pessoas não sabendo exatamente o que eles fazem nessa pesquisa. E eu me dei ao trabalho de ir lá e conferir de novo exatamente como é que funciona. Então, as pessoas pensam que eles pegam numa determinada posição, por exemplo, gerente de banco. Eles chegam lá nos gerentes de banco e fazem a pesquisa. Olha, quanto os gerentes homens ganham e quanto as gerentes mulheres ganham. Não é assim que funciona na pesquisa. A pesquisa ela não leva em consideração as diferentes ocupações entre homens e mulheres, em que posição que elas estão, em que ambos estamos, a educação, escolaridade, quanto tempo essas pessoas estão no trabalho, quanto tempo elas ficaram no trabalho, quanto tempo elas trabalham por semana, quantas horas elas trabalham por semana. Nada disso é descontado na hora de fazer ou levado em consideração na hora de falar esse número. Então, o que você vai ver quando você vai analisar o dado que eles estão levantando, você vai ver que, por exemplo, sim, as mulheres elas ganham menos, 77 centavos, mas elas geralmente se ocupam elas são atraídas para profissões que às vezes remuneram menos, né? Elas dão valor para coisas como, olha, eu quero fazer alguma coisa ao mesmo tempo em que eu quero dedicar um tempo para minha família. Os homens não, os homens, principalmente depois que eles têm filho, os homens têm essa necessidade de acumular bens e recursos para repassar para os filhos, né? Então, com relação a quantos anos seguidos trabalhados, né? Isso influencia. As mulheres, elas tiram licença, às vezes para amamentar, às vezes porque elas decidem se dedicar a alguma coisa por 1 ano ou 2 ou 3, e depois elas voltam para o mercado de trabalho quando os filhos já cresceram um pouquinho. Então tem um monte de questões, mas a principal os homens trabalham muitas horas a mais do que as mulheres dentro do escritório, dentro de algum lugar. Então vamos supor, você pega no caso do gerente, né? A mulher, quando dá um certo horário, ela vai embora porque porque ela quer se dedicar ao marido, porque ela quer se dedicar, se ela tem marido ainda, porque as mulheres estão
se divorciando cada vez mais rápido, mas ela quer passar no shopping, ela quer fazer o cabelo, ela quer ir no salão de cabeleireiro, ela quer cuidar, não sei, enfim, ela quer passar um tempo melhor com os filhos, é importante, tudo isso é importante para ela. Os homens, eles trabalham, o gerente, aquele gerente do banco, talvez ele fique 1, 2, 3 horas a mais lá no ambiente de trabalho. E no final da semana chega a uma diferença de cerca de 20 horas. E isso é basicamente no Ocidente inteiro, né? Os homens trabalham às vezes, chega a ser 22, 20, depende de local para local, a média, mas 20 horas a mais do que as mulheres por semana. Os homens trabalham 20 horas a mais por semana. Fora as diferenças de ocupação, né? Aquilo que eu já falei. Mais uma questão. As profissões de risco, quase a totalidade delas são executadas por homens. Então, são os homens que viram pescadores, né? Não só porque precisa da força física, mas porque é uma profissão de extremo risco. O número de pessoas, de pescadores que morrem por ano é muito alto no mundo inteiro. É uma das profissões mais perigosas que tem é ser pescador. Mineradores, o cara que vai lá na mina de carvão geralmente é um homem. Bombeiro, policial, lixeiro. Não que não haja mulheres que se interessem por essas profissões, mas o número é menor, né? Quais as razões disso? Eu já vou falar disso daqui a pouquinho, mas fato é, por exemplo, meu avô, um dos meus avós era vidreiro, né? Ele fazia, tem um nome mais bonito para isso, mas eu não lembro agora. Mas ele fazia, né, vidro, né, lá no forno. Ele ficava lá naquele baita calor lá e o barulho do maquinário é tão alto que ele teve perda auditiva. Né? Então ele falava alto, tal, mas porque ele realmente, né, ele escutava menos do que as pessoas. Então ele falava, vem, assim, né? E as mulheres, elas não são tão atraídas a esse tipo de serviço e insalubridade paga mais. Então, quando nesse balaio de gato todo, quando eles fazem esse estudo, então tá lá, aquela guria que foi lá e foi procurar um emprego na empresa, vamos supor na vidraria, no caso do meu avô trabalhava na Santa Marina. Então a pessoa vai lá, ela vai procurar um emprego na Santa Marina, lá no quadro tá lá, assim, olha, tem a recepcionista, tem a secretária, tem ou secretários, ou o recepcionista, ou o porteiro, ou o segurança, ou o vidreiro que vai lá na fornalha. Por exemplo, metalúrgico ganha bem, certo? Metalúrgico, se você comparar, se você for olhar pela escolaridade, né, esperada para um metalúrgico, o metalúrgico ganha bem. A grande maioria, homens. Existe algum impedimento para as mulheres fazerem o curso? Não. Existe algum impedimento para as mulheres exercerem a profissão? Não. A questão é, as mulheres veem o cara saindo com um ou dois dedos a menos, talvez ela não se sinta tão atraída. Quando ela olha no quadro lá de quais as profissões em que ela pode se candidatar, ela olha lá e talvez ela pense, eu acho que eu posso ser uma boa secretária, mas eu não fiz o curso de secretariado ainda, então eu vou tentar de recepcionista, né? Então, tu vai lá trabalhar como recepcionista e tenta ganhar um lugar ao sol através da área administrativa. Verdade a área administrativa não paga tão bem assim quanto muita gente imagina. Auxiliar administrativo não paga tão bem. Enquanto você é júnior, a não ser que você só vai pagar bem quando já tá lá, sei lá, nos 30, 40, 50 anos, o cara tá com 30, 40, 50 anos. Geralmente a faixa que paga mais é de 50 a 60 anos, é quando as pessoas estão no ápice das suas carreiras. E nesse meio tempo, às vezes a guria pega, ela casa, tem filho, decide se mudar, decide... Enfim, tudo isso deveria ser levado em consideração. E quando você desconta essas coisas, o número da diferença de pagamento de salários se iguala. Então,
as mulheres, elas não só... Então, essa ideia de que as mulheres têm duas jornadas, então, de fato, talvez elas trabalhem mais em atividades domésticas, mas os homens trabalham mais dentro dos escritórios, certo? Outra coisa, o poder, ele não é só... num relacionamento, a questão não é só... você pode ver de outra maneira. Em quem o dinheiro é gasto, né? Então, o homem, ele vai lá, ele gasta na mulher, ele dá presentes, geralmente, mais do que a mulher presenteia o homem. Aí fala assim, essa é o que se espera da sociedade, né? O homem, geralmente, ele tem essa necessidade de cuidar. E a verdade é que isso é biológico. A mulher, quando ela por exemplo, está amamentando, o cérebro dela manda assim, uma série de hormônios que fazem com que ela sinta prazer naquilo. Algum grau de satisfação, pelo menos, ao fazer aquilo. O homem não. O homem, ele sente prazer quando ele tem uma explosão de adrenalina, quando ele está tomando risco, quando ele está adquirindo, quando ele está competindo, né? Quando ele está quando ele vê o resultado de um trabalho, de um plano bem executado, né? E então isso também se reflete nesse tipo de estudo, porque, por exemplo, as executivas mulheres têm uma tendência, em cargos de poder, elas têm uma tendência maior à depressão do que as mulheres que não têm um cargo de responsabilidade, né? Enquanto que com os homens é o inverso. Os homens que têm cargos de poder, eles têm um grau de depressão, número de pessoas que têm cargos de homens em cargos de poder, em cargos de responsabilidade, que relatam algum tipo de problema relacionado à depressão ou à tristeza e tudo mais, é infinitamente menor do que o de homens que não estão nessa posição, de que estão em posições subalternas. Então, existe um inverso, mas são razões biológicas, né? Assim, seja por criação, ou porque Deus criou assim, ou porque nós evoluímos dessa maneira, o que quer que seja, ou as duas coisas, o que quer que seja, são milênios em que isso funciona assim, né? E eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, e é interessante porque eu peguei um artigo aqui no The Atlantic. Reparem que esses sites todos que eu estou falando, então New York Times, CNN, etc., eles são sites com viés mais liberal, mais para a esquerda do que para a direita, né? E aí, assim, eu achei interessante esse artigo de uma guria, né? Em que ela tá falando, ela tá apontando, olha, o nome do artigo vai estar aqui embaixo também. Why 42% of women with children leave their jobs and how to get them back. Então a tradução seria assim: por que 43% das mulheres com crianças deixam os seus trabalhos e como trazer essas mulheres de volta para o mercado de trabalho? Então a questão é a seguinte, olha, 43% das mulheres que têm filhos, elas largam o emprego para cuidar dos filhos, por um tempo pelo menos, né? E aí ela está falando no artigo das dificuldades de voltar para o mercado de trabalho depois que você tem crianças pequenas, né? E aí eu achei interessante porque ela coloca bem, e fica muito clara as diferenças de prioridade entre homens e mulheres aqui. Porque ela fala assim, olha, em inglês depois em português. Only 74% of professional women will rejoin the workforce in any capacity, and 40% will return to full-time jobs. Ou seja, 74% das mulheres vai voltar de hoje em dia, vai voltar para a força de trabalho de alguma maneira, e 40% vai voltar para um trabalho que é o tempo que é integral, né? Ou seja, o restante dessas mulheres
Então 40% vai voltar para o trabalho integral, uns 26% não vão voltar e uns 34% vão participar então de trabalhos de bicos ou alguma coisa que não exige, não demande tanto tempo, né? Aí ela continua. I searched the top 2012 Working Mother Family Friendly Companies, né? Então eu deixei o link ali também, que é ou seja, uma listagem de. Então ela procurou nas aquelas companhias que adotavam medidas para assim que favoreciam a mãe, né? Então e aí ela colocou, ela né, continua dizendo que ela se surpreendeu ao ver que essa lista incluía nomes como o Banco da América, o Deloitte, Ernst Young, ou seja, várias grandes empresas, né, e até alguns think tanks, algumas empresas que são tidas como, assim, enfim, muito pró-capitalistas ou qualquer coisa assim. E ela ficou surpresa de alguma maneira, por algum motivo. E, e aí ela continua dizendo que conforme ela foi observando essa lista, ela foi ficando se decepcionando porque só um dos critérios que essas empresas estavam promovendo, que era que é o telecommuting, né? Ou seja, a opção de você trabalhar à distância, né? Interessava para ela, né? É claro que ela continua, né? Que é claro que eu aplaudo, né? É louvável para que essas companhias ofereçam programas para que se pare de fumar ou locais em que não se pode fumar, salas para amamentação, para que a mulher possa ir lá e amamentar o filho, que elas ofereçam benefícios relacionados à área da saúde, exames e sistemas de assistência para adoção e também lugares onde porque eu não tenho nenhuma dúvida de que eu poderia usar essas salas de cochilo, que 23% dessas companhias que receberam essas tops, né, essas que são mais amigáveis, né, a família, né, a formação de famílias, providenciam. Então, providencia até salas para as mulheres, para as pessoas irem lá e dormirem, tirarem um cochilo, né? Ou crianças, ou berçários, etc. Mas essas questões, tudo isso, nada disso cumpria com as principais preocupações, minhas principais necessidades familiares. E eu duvido que que ela vai conseguir trazer esses 43% que largam, né, o mercado de trabalho, né, vão trazê-las de volta, né? Elas simplesmente largam e vão ficar um bom tempo sem voltar a trabalhar, sem trabalhar, né? E aí ela continua falando das dificuldades, né, e tudo mais. E ela falou assim, o duro é que várias dessas posições E aí ela descobriu que várias das posições, das profissões, que permitem que permitiriam que ela vivesse a vida que ela está querendo viver, né, ou seja, em que ela consegue curtir os filhos né, as crianças, principalmente, e o marido, de certa maneira, imagino aqui, porque ela não menciona, mas principalmente os filhos, em que em várias dessas posições ela teria que aprender uma nova profissão, e ela já tinha se graduado em Harvard, né? Então ela falou assim, né, eu vou em inglês. On top of which most of these positions, nurse,
software developer, speech pathologist, online tax advisor require new training or skill sets above and beyond what's currently in my tool belt, despite my various Ivy League albeit dusty diplomas. Então ela fala assim, acima disso, muitas dessas posições, como enfermagem, desenvolvedor de software, analista do discurso, como que é? Online Tax Advisor seria como consultor de impostos, alguma coisa do tipo, um consultor de negócios, né? Online, que trabalha online, né? E aí ela, eu teria que mudar de profissão, né? Então ela já parou para compensar, não, então eu vou ter que abrir um negócio. Mas seja, o que eu acho interessante, eu achei esse artigo dessa mulher bem interessante, porque você vê que o tempo todo ela não está preocupada só em ganhar mais. Ela não está preocupada em exercer uma profissão em que, ou obter um cargo em que ela, né, em que a carreira dela deslanche. Não, o que ela está procurando é o quê? É alguma coisa que permita que ela ganhe um dinheiro razoável para o sustento dela, para as coisas dela, e para os filhos e tudo mais, mas que ela consiga curtir os filhos, curtir a família, curtir, né, estar presente é importante para ela, né? E ela fala disso o tempo todo, né? Então, ou seja, nada do que as empresas estão oferecendo realmente vai preencher esse vazio, né? Nada que as empresas estão oferecendo vai mudar o fato de que ela quer estar próxima da família o máximo de tempo possível, né? Só para constar, homens e mulheres são diferentes nesse ponto. O homem, ele passa a trabalhar mais depois que os filhos nascem, depois que ele tem filhos. Assim, mas é muita coisa. Tanto que na faixa quando você compara os ganhos de homens solteiros e mulheres solteiras, os homens solteiros ganham muito menos que as mulheres. E isso inverte quando eles homens solteiros sem filhos, né? E mulheres solteiras contra mulheres solteiras sem filhos. Quando as mulheres têm os filhos e os homens, mulheres e homens sem filhos, isso se inverte. Ou seja, a mulher passa a ganhar menos, muito menos, e o homem ganhar muito mais do que ele ganha. A mulher passa a ganhar muito menos do que ela ganhava antes, né? Porque ela está se dedicando a outras coisas. Não que ela necessariamente ganhe menos do que ela ganha, mas ela deixa de progredir, talvez, né? Então ela se estabiliza, né? Naquilo que ela precisa para viver com a família, para estar próxima da família. E os homens, eles passam a se esforçar mais, a trabalhar mais, e eles sentem uma recompensa maior, porque o homem ele tem essa necessidade de deixar um legado para o futuro. Então ele quer deixar para o filho dele bens e nomes e fama e alguma coisa assim. E a mulher ela tem isso mais de uma maneira um pouco mais comedida, mais para ela, né? Então, não que não haja por aí, talvez você que esteja me assistindo, você tenha como objetivo de vida colocar o seu nome num foguete espacial. Mas, no geral, e você é uma mulher e com filhos, no geral, os homens têm isso. Os homens, eles querem que os filhos se orgulhem dele. Tem orgulho dele, tem orgulho das coisas que ele conquistou, né? Enquanto que a mãe, ela já tá no status máximo dela, porque ela deu a vida a ele, ela que pariu, ela que amamentou. Então a mãe, ela sempre vai lembrar os filhos desde pequenininho desses fatos assim. Eu te carreguei por 9 meses, eu te amamentei aqui, e às vezes até certas injustiças, que isso é abuso, viu? Eu deixei de fazer tal coisa por você, seu ingrato, não é assim? Então, o homem, você não vai ver muitos homens fazendo isso. É raro, é mais difícil, né? E acontece, mas é menos. No geral é menos, né?
Então o homem ele tem essa ideia de que ele quer status, ele quer ser admirado, né, pelos filhos, né? Ele quer ser o herói do filho. O homem tá lá para ser o herói da mulher e é o herói do filho. No geral é assim que ele se sente. Mas enfim. Ah, então assim, e aí continua mais um artigo do New York Times, esse de 2014. Por que as mulheres nos Estados Unidos estão largando seus trabalhos, né? E aí na The Fiscal Times, você vai ver por que mulheres estão deixando o mercado de trabalhos em números recordes. Daily Worth, por que a mesma coisa, né? Por que as mulheres estão largando o mercado de trabalho na Suécia? Por que as mulheres estão largando o mercado de trabalho e por que elas... Outra coisa, por que na Suécia, um país em que a legislação é extremamente feminista, muito feminista, por que as mulheres vão escolhem essas profissões que pagam menos, mas que o que não é dito, que permitem que ela fique mais tempo em casa, próximo da família do marido e etc, né, dos filhos do marido, né, da família no geral, né, mãe, pai, avô e tudo mais, né, esse interesse, por que isso não, geralmente não entra, as pessoas não falam, mas estão saindo do mercado de trabalho. Então isso é um fenômeno que você vê bastante se repetindo, né? Então, se você sai procurando artigo, você vai ver artigo atrás de artigo, se perguntando ou por que não está aumentando, ou por que está diminuindo, ou por que está aumentando tão pouco. Mesmo com o número de mulheres, as mulheres estão basicamente substituindo os homens nas universidades e largando as profissões elas fazem o curso e não exercem. Isso é uma tragédia. Para o Ocidente é uma tragédia. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas o que eu achei interessante nesse artigo aqui do Daily Worth foi o seguinte. Ele fala assim, o número de mulheres, de mães que ficam em casa aumentou para 29% em 2012. Isso é um crescimento notável de 1999, quando houve essa parte mais baixa em que 23% das mamães, né, ficavam em casa, né? Eu acho que é nos Estados Unidos, eu não sei. Eu não sei de onde que é o Daily Worth, não sei se é dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, mas não tem muita importância aqui pra gente. O que eu achei interessante foi o seguinte, ó. But yet still a far cry from the Mad Men era of the 50s and 60s, when Pew data showed 49% of women were stay-at-home moms. Traduzindo. Mais ainda, ou seja, os 29% de mamães que estão ficando em casa para cuidar dos filhos, ainda está bem distante daquela era dos anos 50 e 60, que ela chama aqui de Mad Men, ou seja, dos homens malucos, ou seja, que era muito pró-homem, né? Em que as pesquisas mostravam, mostram que, mostravam no caso, né? Que 49% das mulheres eram donas de casa, mamães que ficavam em casa. 49%, mas peraí, 49% já é menos de 50%. Não é interessante? Interessante, eu achei interessante. Ou seja, o máximo do... Né, quando você fala daquela época que é tipicamente masculina e os homens estavam lá e indo para o mercado de trabalho e as mulheres ficavam em casa e eram as donas de casa, a época típica depois do êxodo rural e tudo mais, né? E menos de 50%. Bom a gente lembrar disso. Eu vou falar especificamente disso num outro vídeo, mas... Enfim... e aí eles continuam falando, né, que a verdade é que muitas dessas mulheres, elas estão entrando no mercado de trabalho, mas elas ganham pouco. E sem auxílio do governo, porque como elas trabalham menos horas e tudo mais, sem o auxílio do governo, elas não conseguiriam estar no mercado de trabalho. Então, às vezes, a mulher ela é mais custosa
para a sociedade trabalhando do que ficando em casa. Por exemplo, algumas vezes as mulheres vão lá, elas pegam, deixam 3, 4, 5 filhos nas comunidades pobres, elas vão e deixam esses filhos nas creches. Aí você coloca lá quanto essas crianças custam para o Estado, lá na creche. Aí você vai ver uma quantidade X. E aí você vai ver quanto aquela mulher está ganhando. Ela tem que trabalhar para ganhar quanto? Um salário mínimo. Provavelmente essas crianças que estão na creche, elas custam mais para o Estado do que aquela mulher está ganhando. O que acontece também, em alguns casos, dependendo do lugar, é que o Estado vai lá e pega e fala assim, não, tudo bem, então você fica em casa e eu banco você ficar em casa. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que, juntando os benefícios, a mulher consegue ficar ali com $1.000, $1.200. Então, o Estado acaba substituindo o marido. Isso é uma tragédia. E essa é uma das coisas que faz com que certas forças políticas que querem um Estado grande, né, que se beneficiam de um Estado inchado, promovam ideias feministas. É o que acontece no Brasil, não é à toa. Quando você para pensar que essas mulheres, que muitas vezes essas mulheres, elas, por estarem separadas, elas terão que recorrer ao Estado, né? Então, para obter uma creche pública, né, depois a escola pública, a estrutura de saúde, o que quer que seja. Coisas que talvez casadas ou com sei lá, enfim, em outras épocas, num outro estilo, num outro modelo de sociedade, que eu não vou ficar tratando aqui porque vai estender muito o vídeo, mas em outro modelo de sociedade, talvez ela fosse, talvez ela se beneficiasse mais em outros tipos de sociedade através do marido, né? Hoje em dia, o Estado promove políticas que removam o marido e façam com que a mulher se case com o Estado. E façam com que o marido pague, ajude a pagar duplamente, né? Através de pensão e tudo mais. Então, não à toa, as mulheres tendem a votar mais para a esquerda. Eu já vou falar disso já. Mas eu coloquei aqui também mais um artigo aqui do Hindustan Times, da Índia. Então, e a matéria é basicamente que as mulheres indianas estão deixando o mercado de trabalho e etc. Existe uma razão para isso, né? Então, The Washington Post, né, dizendo que a expectativa de vida das mulheres, né, nos Estados Unidos, né, das mulheres não hispânicas, porque das hispânicas aumentou, assim como dos hispânicos, mas das mulheres não hispânicas nos Estados Unidos caiu pela primeira vez, ou seja, é a primeira vez que espera-se que a próxima geração de mulheres viva menos do que a anterior. Por um monte de fatores. E aí volta para aquela questão. As mulheres estão ficando mais depressivas, elas estão se suicidando em maior número, estão enfrentando maior número de problemas, são cada vez vítimas de mais violência doméstica, não menos, né? E embora o número de homens vítimas de violência doméstica ainda seja maior do que o de mulheres, o número de vítimas de mulheres vítimas de violência doméstica continua aumentando. Eu também vou falar disso logo, porque e é interessante isso, porque aqui no Brasil eu estava vendo um dado interessante, muito peculiar, que é muita gente tem a impressão talvez que a Lei Maria da Penha melhorou a situação das mulheres, mas a verdade é que a violência contra as mulheres aumentou depois da Lei Maria da Penha. É um indício de que
pelo menos ela de que pelo menos essa lei não é tão eficaz quanto a gente imagina. Então alguma coisa aconteceu e a gente talvez tenha que parar para analisar o que exatamente está acontecendo, por que a violência doméstica contra as mulheres não diminuiu, mas aumentou inclusive o número de homicídios, né? Mas tudo bem. Então eu também vou colocar aqui um link de uma pesquisa, né, que foi publicada na Grã-Bretanha, em que eles saíram perguntando para as mulheres, né, e tudo mais, quais, assim, e perguntando qual a sua profissão e se você é feliz, certo? Basicamente isso. E aí eles publicaram o resultado. Então, quais as profissões que deixam as mulheres mais felizes? Ou seja, as mulheres que estão naquela profissão são mais felizes. E eles trataram as donas de casa, devidamente valorizando o que realmente provavelmente o trabalho mais nobre que nós temos na nossa sociedade, ou em qualquer sociedade, que é cuidar dos filhos, né? Que é a mulher poder dar a atenção que as crianças realmente necessitam. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. É uma tragédia o que está acontecendo na nossa sociedade, porque as crianças não têm mais o primeiro contato com a mãe e com o pai. O pai presente é importante, e esse contato próximo com a mãe nos primeiros anos é essencial, é insubstituível, não tem creche ou escola que substitua. Mas tudo bem, eu vou falar no outro vídeo. Mas, então, por que então, e aí as donas de casa, foi a profissão que apresentou os melhores números. Ou seja, as mulheres, a profissão que deixa as mulheres mais felizes é a de dona de casa. E aí a pesquisa tenta dar respostas. Por que as donas de casa se dizem mais felizes do que as mulheres que estão em altos graus, que são altas executivas, por exemplo, né? E aí eu vou colocar um outro vídeo aqui, que é do Rebel Media, do Gavin McInnes, tudo isso está em inglês, infelizmente, né? Então eu só estou comentando porque pelo menos você sabe o que está dentro desses vídeos, e eu acho que a gente tem muito o que falar, e se houver interesse eu posso pegar e destrinchar cada um desses estudos, cada uma dessas coisas aqui. É só deixar no comentário dizendo que você tem o interesse, eu vou lá e faço. Mas, então, mulheres de carreira, o nome do título do vídeo é Mulheres de Carreira, parem de jogar fora os seus ovários, né? Então, e o que ele argumenta é basicamente o que? Olha, as mulheres são mais felizes quando são donas de casa. Não que as mulheres não vão ter o direito de exercer a profissão que elas quiserem, mas considerem a opção de ser uma dona de casa que cuida dos filhos uma opção válida. E a gente tem que tratar essa opção não só com extremo respeito, mas com admiração, né? E não é feio tratar com admiração. Eu admiro muito as mulheres que se dedicam a cuidar dos filhos e ficar em casa e cuidar dos filhos, quando isso é possível. Infelizmente, hoje em dia, por uma série de fatores, não é possível, mas esse deve ser o objetivo. Se você é uma guria e você tem esse objetivo, parabéns pra você, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que falar, né? Nossa, eu admiro muito, né? Admiro mais uma mulher que fica em casa cuidando dos filhos do que uma alta executiva numa empresa. Eu sou assim, e é de verdade, eu realmente penso isso. Então ele levanta uma série de estudos, uma série de dados, né? Também ele levanta a questão eu já falei desse cara, Warren Farrell, né, William? Warren Farrell, esse doutor que ele aponta exatamente essa questão do mito da diferença de salário entre homens e mulheres, que é um mito, né? E vale a pena dar uma olhada se você tem o inglês afiado. Eu não sei se tem alguém, se tem alguma versão traduzida do vídeo, eu posso fazer eventualmente mais pra frente.
Mas, e ele termina falando assim, mas vocês não percebem que se as mulheres não procriam, se as mulheres não têm filhos, pelo menos essa sociedade está caminhando para a extinção, né? Então, só para que fique bem claro, o número de filhos que cada casal tem que ter para substituir, para manter a população no número estável, é sempre acima de 2. Sempre acima de 2. Um substituto para cada pai. Como existe coisas do tipo mortalidade infantil e muita gente morre na adolescência e tudo mais, geralmente em sociedades como a brasileira, essa taxa deveria ser próxima de 3, às vezes 4, dependendo do lugar, 5, 6. No Brasil, infelizmente, eu lembro de ler esse report, esse artigo da ONU, né? Enfim, era um estudo da ONU que chamava Governança Mundial 2020. E ele falava, ele tem uma parte dedicada ao Brasil. E qual a conclusão que eles chegam ao Brasil? A conclusão é a seguinte: o Brasil tem muitos recursos naturais e uma capacidade com esses recursos e toda a localização do Brasil permitiriam que um desenvolvimento industrial absolutamente fantástico. E o potencial é enorme, é gigantesco. Mas, devido a questões demográficas, ou seja, porque o Brasil já está em declínio populacional por essa questão, né, e por questões de baixa escolaridade, baixo QI na população, que é outra coisa que a gente tem que falar também, e etc., nunca o Brasil vai realizar o seu potencial de industrial. Nunca, jamais. Né? Então, todas essas coisas, todos esses bens que nós temos debaixo da terra terão que ser explorados por forças internacionais. Essa é a conclusão desse estudo da ONU. Tá lá, o nome é Governança 2020, é super acessível, se você procurar na internet, é público, né? Então não tem nada de teoria da conspiração, teoria da conspiração, né? É um termo que é ridículo, às vezes, porque tá tão óbvio, tá tão na cara, e procura lá, em inglês, eu não lembro, é isso, é Governança 2020, World Governance 2020, eu acho que é alguma coisa isso. Alguma coisa assim, procura que você vai achar. Tá em inglês, óbvio. E aí tem um outro vídeo também do Rebel Media, que é um canal que eu assino aqui no YouTube, e que é da Lauren Saltern, né? E ele é assim, Why Millennials Should Embrace Tradition. E ela vai levantando toda uma série de questões importantes, né? Dizendo assim, olha, essa geração nascida na década de 80, 90, né, mais da década de 90, os millennials e tal, e pra frente, a sociedade está alimentando mentiras para essa geração. Essa geração, ela está consumindo um monte de mentiras que beneficiam um grupo muito seleto de pessoas, um grupo muito específico de pessoas que já estão no poder, né? Então toda essa narrativa, né, sobre você tem que perseguir a sua carreira, você tem que... não é novidade para ninguém. Esse negócio está aí há mais de um século e todo mundo sabe quais são os efeitos, né? Assim, já há 100 anos atrás já tinha gente falando desses efeitos, mas a questão é essa. Então ela levanta uma série assim, por que existe a tradição e por que manter certas tradições é importante. E eu vou falar brevemente do que falar nesse vídeo, e eu vou fazer também um vídeo específico sobre isso, porque é muito importante. E esse talvez seja o vídeo mais importante para o Brasil, é esse vídeo que eu vou falar desse assunto específico, que é o seguinte: o fato de que é muito importante para as mulheres não ser promíscuas, para que elas não sejam promíscuas. Número 2, é muito importante que os casais permaneçam casados.
muito importante. E só esses dois, na verdade, já são eles são tão importantes e a raiz de tantos problemas que nós temos aqui no Brasil, que eu garanto para você o seguinte: enquanto esses problemas não forem atacados, o Brasil nunca vai conseguir melhorar de situação. Não vai. Eu sou monarquista, por exemplo. Eu acho que para o Brasil é o sistema ideal, uma monarquia parlamentarista. Mas não vai resolver o problema. Talvez ajude, mas resolver não vai. Tem gente que bota a ficha no Bolsonaro. Olha, se ele se candidatar à presidência, dependendo de quem forem os outros candidatos, eu vou votar nele, com certeza. Agora, porque a gente só tem, basicamente a gente só tem esquerda aqui. Se você não é de esquerda, você não tem muitas opções aqui, certo? Agora, vai resolver o nosso problema no Brasil? Não vai. Os militares intervirem, intervenção militar, resolve o problema brasileiro? Não resolve. Enquanto esse problema não for atacado de frente pela sociedade, não tem volta. Não tem volta. A sociedade brasileira vai ficar cada vez mais estúpida e mais violenta. É triste, é muito triste. Basicamente são três problemas, eu acho. Três problemas. Então, o primeiro é a promiscuidade feminina é uma tragédia para qualquer sociedade. Para uma sociedade como a nossa, é uma tragédia absoluta. Os casais não permanecerem casados. O pai não estar por perto para ver os filhos crescer. Isso traz problemas terríveis para a sociedade. Maior criminalidade, menor escolaridade, QI mais baixo, tudo que você puder imaginar. E o terceiro com certeza, esse eu acho que é o mais fácil de lidar, talvez, que é a sociedade ela tem que promover o máximo de liberdades possível. E isso inclui, de longe, com certeza, um respeito maior à propriedade privada e ao empreendedorismo. Eu acho que essa é a parte mais fácil da gente avançar, né? Promover o empreendedorismo talvez seja a parte mais fácil de atacar. Os outros dois problemas são muito difíceis, né? Enfim, e aí ela aponta um estudo que diz o seguinte, é assim, o nome é A Link Between Sexual Promiscuity and Depression in Teens. Então, assim, existe um link direto entre a promiscuidade em adolescentes e a depressão. Ou seja, adolescentes promíscuos têm uma tendência maior a desenvolver problemas psicológicos, a desenvolver, depressão e etc. Né? Filhos de pais divorciados também têm um alto número disso. É bom a gente lembrar, né? Então também tem uma outra relação de que, às vezes, mulheres muito promíscuas têm, em conjunto com isso, problemas psicológicos ou problemas, às vezes até psiquiátricos, ou seja, de doenças mentais em si. Não são todas, claro, não é isso que eu estou dizendo, né? E por que não os homens, né? Porque existe, parece bizarro porque que a gente tenha que falar isso, mas os mecanismos cerebrais de homens e mulheres são diferentes, né? E tem um outro estudo que ela aponta aqui que demonstra, que trata do seguinte: pessoas promíscuas, elas se sentem menos felizes no casamento. Mulheres que foram promíscuas antes, elas são muito, a diferença, elas reportam uma infelicidade maior depois do casamento. Então a chance dela se divorciar é maior, e a chance dela ser infeliz e depressiva depois é gigantesca.
E, e para o homem também. Para o homem é ruim. Quer dizer o seguinte, a mulher ser promíscua no casamento, antes do casamento, é um bom indício. É triste isso, né? Então, não, assim, isso é um preconceito. Não, é claro que não são todas as mulheres que foram promíscuas que continuarão sendo promíscuas, ou que vão trair o seu marido, ou que vão pedir o divórcio, né? Porque é bom lembrar que mais de 70% dos divórcios em todo o mundo ocidental são solicitados por mulheres. Chega em alguns lugares a acima de 80% dos divórcios são as mulheres que iniciam o processo de separação e iniciam o processo de divórcio. Os homens tendem a querer trabalhar aquele problema. Pelo que você, às vezes a gente assistindo na mídia parece que é o contrário, né? Mas não, os homens estão mais expostos a trabalhar os problemas de um relacionamento, de um casamento, do que as mulheres. As mulheres, elas pedem o divórcio, né? Elas são encorajadas pela sociedade atual a pedir o divórcio, pedir a separação e se casar com o Estado, ou, sei lá, enfim, ou prejudicar o marido, ou etc, né? Mas a questão é, o homem, aquele instinto básico que o homem tem de não querer casar com uma mulher que já foi promíscua, existe uma razão para isso. E esse estudo ele demonstra justamente o quê? Aliás, 50 anos de estudos demonstram que as chances de um divórcio, de que haja um divórcio, aumenta muito conforme o número de parceiros que a mulher teve antes do casamento. Aumenta muito. Então, e do homem já nem tanto. Do homem, se o homem foi mais promíscuo antes do casamento, a chance como são as mulheres que pedem, as mulheres que ficam insatisfeitas, e são as mulheres que foram promíscuas que demonstram o maior número de insatisfação, o número de mulheres que o homem teve antes de casar não se reflete da mesma maneira que o número de homens que a mulher teve antes de se casar. Faz sentido para você? Então, não é questão de ser machista. É questão de a gente estar olhando para os dados, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. E essa é a realidade, certo? Então é aquela história. Então ela tem lá, new study claims people who had more sexual partners report unhappier marriages, ou seja, as pessoas que tiveram mais parceiros sexuais acabam se dizendo mais infelizes no casamento, o que leva ao divórcio, geralmente mulheres, né? Então, então ela fala também da importância da vida em comunidade, né? Da igreja e atrás, enfim, todas essas comunidades tradicionais que foram nutridas por séculos ou milênios no Ocidente e às vezes no Oriente também, no mundo inteiro, elas estão lá por algum motivo. Essas regras foram criadas por algum motivo, né? E também aquele fato, os casais, as pessoas que reportam, né, que se dizem, né, nas pesquisas, as pesquisas apontam que as pessoas que se dizem mais satisfeitas sexualmente são as pessoas que estão casadas em relacionamentos estáveis de longa duração. Ou seja, quer dizer que quando você está há bastante tempo, você vai ter um sexo melhor, você vai ter um sexo mais pleno, né? E a verdade é essa, que um casal que está junto há bastante tempo, as regras da vida sexual vão né, diluindo. De repente está mais disposto a realizar as fantasias do outro, e coisas que a gente nem entre quatro paredes ninguém tem que meter, ninguém mete entre homem e mulher, ninguém mete a colher, não é esse negócio. Então, são as pessoas que se dizem mais felizes, sexualmente falando. Então, por que jogar isso fora, né? Essa é a questão. Por que existem movimentos, grupos, como esse feminismo de agora, pelo menos, né? A verdade é que a segunda leva do feminismo também já era assim, né? Então, a primeira das sufragetes, que o pessoal fala muito das sufragetes, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas ela era bem diferente da segunda geração do feminismo, a terceira geração, que é essa... Estão até falando agora de quarta geração, uma tragédia completa, todas elas.
Por que que eles querem jogar, por que querer jogar tudo isso fora? São coisas que fazem com que as mulheres sejam mais felizes. Os homens aparentemente são menos dependentes disso do que as mulheres. E aí vem aquela questão, tudo bem, você se convenceu. Agora você, mulher que está me assistindo, ou que, enfim, de alguma maneira você se convenceu de que, tá, beleza, então a vida, ser dona de casa não é tão ruim, ficar em casa cuidando dos filhos é uma coisa que é uma vida viável, de repente eu posso gostar disso, de repente é isso que eu quero, né? Poxa, isso pode ser legal. Então, tudo bem, eu vivi minha vida assim até agora, mas eu vou aderir, se teve uma vida promíscua de repente, não, olha, eu entendo as virtudes de não ser promíscuo agora, eu não entendia no passado, agora eu entendo, então bola pra frente, e agora eu quero arrumar um cara pra casar, porque eu acho que eu vou ter uma vida feliz. Então, agora vem mais uma triste notícia. Os homens estão fugindo do casamento no Ocidente inteiro. Então os homens estão cada vez casando menos. Eles estão procurando menos mulheres para casar. A um ponto que nós estamos chegando já a menos de 30% dos homens enxergam o casamento como uma coisa, como um dos objetivos de vida, um dos principais objetivos da sua vida. E isso é trágico para as mulheres, sobretudo. Para a sociedade no geral é trágico. Para as mulheres é terrível. Porque muitas mulheres hoje em dia elas estão promovendo coisas como serem mães solteiras e tudo mais. Está chegando um gel no mercado, não se sabe se vai ser agora em 2017, 2018, 2019, 2020, mas é a famosa pílula masculina. E eu acompanho esses blogs. A verdade é a seguinte: o dia que essa pílula sair no mercado, vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado, né? Então vai ser uma ferramenta que as mulheres têm agora que talvez elas não tenham no futuro. Talvez elas, só meia dúzia de mulheres que podem se dar o luxo de ir a uma clínica de inseminação artificial possam ter filhos. As demais, talvez, né? E a verdade é que os homens eles estão assim fugindo da instituição do casamento como o diabo foge da cruz. E por que isso? Porque os homens da minha geração, eles viram os pais, os tios, os pais dos amigos, os tios dos amigos. E a verdade é a seguinte: mesmo quando você cresce apoiando sua mãe, né? E você cresce vendo, entendendo o ponto de vista dela e tudo mais, quando você envelhece, você se dá conta de que talvez um dia o seu filho esteja olhando para você sobre a mesma ótica. Não é um pensamento confortável, né? Quando você imagina que, por exemplo, você pode ser obrigado pelo Estado a pagar uma pensão, uma pensão alimentícia, às vezes até para a mulher, enquanto você não vai ter nada a dizer sobre o seu filho, é um pensamento aterrorizador, né? Então, tem homem por aí que não tá nem aí. Eles fazem o filho e vão embora. Mudam de país até, né? Agora, para a grande maioria dos homens decentes, eles estão numa encruzilhada. Porque se eles decidirem arrumar uma mulher, né, em idade capaz de, assim, ainda capaz de ter filho, e ela decidir ter um filho dele, e ele não conseguir convencê-la de que... Aliás, vai uma dica aí para os homens. Você conheceu a guria, ela disse que te ama, você disse que a ama, ela disse que te ama, então faz um favor para todo mundo. Independente de dela ter mais dinheiro que você ou não,
independente da situação político-social e etc., faça questão de se casar com separação total de bens, mesmo que você não tenha nada, né? Porque se você decidir se casar, né? Porque tem muitos homens que, como eu disse, eles estão saindo do mercado. Então, existe um movimento, inclusive, para que os homens deixem de fazer sexo com mulheres, né? Ah, vai virar todo mundo gay? Não, hoje em dia, além da pornografia, além dos instrumentos das bonecas infláveis, que inclusive tem umas bonecas infláveis agora, além das prostitutas e etc., além das mulheres que são muito mais fáceis hoje em dia. Hoje em dia você pode ir para um baile funk, se você tá com muita necessidade de fazer sexo, você vai para um baile funk, mesmo aquelas gurias que são não objetifiquem as mulheres, no baile funk que tá cantando, às vezes eu ouço para carro aqui perto, ou então uns trocentos quarteirões daqui, mas como é que é a música? Você tem o direito de ficar quietinha e sentar, né? Então, coisas desse tipo, né? E tem um monte de guria lá dançando, às vezes dançando sem calcinha. Então você vai lá, vai no baile funk dependendo de... Hoje em dia não tem mais diferença, você não precisa ir numa favela pra ir no baile funk em que a guria tá sem calcinha, né? A gente sabe disso. Antigamente tinha as micaretas, né? Ainda tem, né, a micareta. Mas micareta, pelo menos, o negócio das micaretas era beijar um monte de cara, né? Até eventualmente fazer sexo com um. Baile funk, às vezes, não fica com essas peculiaridades, não. Vai direto nos finalmente, né? Então, tudo bem, você não quer ir num baile funk, você é um cara um pouco mais decente e tradicional, você vai num putz, numa balada qualquer aí. Se você for razoavelmente, se tiver um carro ou algum meio de levar a guria pro motel e você for franco e você não for completo um cara bizarro, muito gordo, etc., e você for respeitoso, a chance de você respeitoso, às vezes nem tanto. Se você for um alfa mesmo, você não precisa nem... Pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser, a chance de você sair da balada com uma guria e levar essa guria pra cama é grande, né? Hoje em dia tá assim. E os homens sabem disso, né? Então é aquela história. O que tem no casamento pra mim? Eu vou me casar, eu vou ter um filho, e aí daqui a pouco a mãe do meu filho vai dizer que vai colocar meu filho contra mim, e eu não vou ter mais o direito de fazer nada, de falar nada sobre meu filho. É a minha esposa que vai decidir o que ele vai ouvir, é ela que vai decidir o que ele vai assistir, é ela que vai decidir que escola que ele vai estudar. Eu não tenho mais direito a nada, né? E aí o Estado é um negócio engraçado, porque o Estado faz essas coisas tenta ajudar e acaba prejudicando. Então que nem essa história agora. A maioria, como é que é? A posição automática do Estado automaticamente coloca para guarda compartilhada. Mas se o homem for uma ameaça para o filho, então a guarda permanece com a mulher, né? Se um dos pais é uma ameaça para o filho, a criança permanece com a mulher. E isso acaba levando, né, incentivando certas mulheres, nem todas as mulheres, assim como nem todos os homens, são mulheres de escrúpulos, assim como nem todos os homens são homens de escrúpulos. Algumas dessas gurias vão lá e mentem sobre o cara, falam que o cara bulinou da criança, ou que espancou a criança e tudo mais. Às vezes o juiz ou a juíza é um feminista ou um feminista, parte do pressuposto que o homem é culpado antes de ser inocente, que ele tem que provar que é inocente, vai lá e temporariamente dá a guarda completa para mulher, né? E o homem tem que agendar até para ligar para a criança, né? E eu lembro de uma guria que ela escreveu uma coisa assim, né? Que a sociedade tinha tirado o pai dela, né? Isso e foi mais ou menos o seguinte:
O cara, ele queria, ele tinha, ele era muito apegado a essa guria, né? Então ele ligava sempre para falar com ela, né? Para falar com ela pelo telefone, certo? Só que a mãe conseguiu uma ordem judicial para que ele só pudesse ligar em casos, nas datas pré-determinadas, em datas pré-determinadas, né? Ou seja, a cada uma vez por semana e etc. Quando ela pudesse acompanhar e etc. Isso, ou seja, o papel do pai foi relegado a nada, né? Mas aquele dia ele resolveu, específico, ele resolveu falar com ela, era uma coisa que ele achou importante e ela adorava receber as ligações do pai. E a mãe dela foi e denunciou o cara para a polícia, pro juiz, né? E foram lá e ele passou uma noite na cadeia preso por ter feito a ligação para essa guria. E, e aí ele não suportou, ele foi lá e se matou, né? Então do relato dessa guria, que é óbvio que daí, a partir daí ela passou a odiar a mãe dela, né? E todos os problemas que você imagina que uma adolescente consegue passar, todas as besteiras que um adolescente consegue fazer depois de um caso como esse, ela foi fazer, certo? E eu acho trágico, é uma tragédia, é uma coisa que, enfim, por que alguém promoveria uma coisa assim? Eu tenho dificuldade de entender. Por que, mas enfim. Uh, então eu estou colocando esse vídeo também, um vídeo do Paul Joseph Watson, sobre a neomasculinidade, ou seja, um movimento que está surgindo, que vai de encontro com o feminismo, e é um movimento que nasceu muito forte, né? E que a mídia está tentando fingir que não existe, mas a verdade é que é um movimento que nasceu muito forte. Um dos impulsos, eu acho que, inclusive, um dos grandes impulsionadores da eleição do Donald Trump, né? Então, que é essa onda de homens que decidiram, assim, bater de volta, né? E desses nomes, inclusive promovendo direitos dos homens, né? Dizendo que homem também é ser humano, né? E alguns dos nomes desse movimento são mulheres. Então, uma é a doutora Ellen Smith, né? Que ela escreveu um livro chamado Men on Strike, Homens em Greve, Homens de Greve. Eles são de greve. Então ela fala que os homens não estão mais querendo trabalhar, porque eles não querem se casar, eles não querem ter filho. E o maior motor, o maior motivo para os homens trabalharem e fazerem as coisas que fizeram a nossa sociedade tornaram a nossa sociedade uma grande sociedade, principalmente aqueles empregos insalubres, aqueles empregos perigosos que só os homens se dispõem a fazer, mineradores, os pescadores e tudo mais. Os homens, eles só cumprem esses papéis, como eu já disse anteriormente, porque eles têm filhos e têm uma família para sustentar. Como os homens não estão mais planejando se casar, eles estão menos dispostos a fazer esses trabalhos. E, estando menos dispostos a fazer esses trabalhos, eles estão, assim, também, eles estão basicamente de greve de tudo. Eles não querem saber de fazer mais nada. Então, se você conhece um homem, né, que você fala assim, olha, eu não sei, esse cara, eu não sei qual é a dele, eu não sei se ele quer casar, se ele quer... Parece que ele não quer nada com a vida, provavelmente porque ele já percebeu que não importa o que ele faça, ele é só uma peça para ser jogada fora pela sociedade. E ele não tem nada para tirar daquilo, não tem nenhum ganho para tirar de nada, né? Ele não vai ganhar nada, ninguém vai dar nada para ele. Ele vai trabalhar a vida inteira para ter que sair da casa dele, né? Não é injusto? O cara vai, ele
comprou uma casa junto com a esposa, ou ele pagou a maior parte, ou não sei, ou pagou metade, metade, não interessa. Ele foi lá e montou aquela casa para viver com a esposa, né? Ele ajudou de alguma maneira, porque ele casou, porque ele tem filhos e tudo mais. Aí eles se separam. E a casa é automaticamente da mulher, porque ela provavelmente vai ficar com os filhos, não é? Só 10% das guardas, o homem só vence 10% das guardas dos casos em que ele entra pedindo a guarda dos filhos. Só 10%, né? No Ocidente. É menos de 10%. E aí o cara pega e fala, poxa, mas eu trabalhei, uma casa são 20 anos, 30 anos de trabalho. Aí ele lembra de todos os móveis que ele comprou e ele vai ter que sair daquele lugar, alugar um lugar, viver muito pior do que a ex-esposa, e ele queria continuar casado e a ex-esposa não tinha mais interesse nele, e aquela história, 70, 80% dos divórcios são as mulheres que pedem. E aí o filho nossa geração agora, a gente olha para aquilo e fala assim, tá, então eu vou me matar para trabalhar, para comprar uma casa, né? Aí daqui a 20, 30 anos eu perco a casa, perco os filhos, não tenho nem o que dizer sobre eles, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá lutando por mim. Eu vou entrar nessa vida pra quê, rapaz? Ah, é a mesma coisa de aposentadoria. Eu vou ficar me matando pra cumprir a aposentadoria pra daqui a 20, 30 anos os caras falarem que eu só posso me aposentar com 85 anos, então pra que eu vou pagar aposentadoria pra me aposentar com 70, 80 anos? Né? Então, ou seja, eu sei que a Previdência está quebrada mesmo, não é assim? Então, os homens, eles, vai curtir a vida, morrer com 25 anos, 30 anos, 35 anos, faz diferença. Isso é trágico. E aí eu vou colocar mais um vídeo aqui, é um book trailer, na verdade, de um livro que chama The Flip Side of Feminism, né? What Conservative Women Know and Men Cannot Say. Ou seja, o outro lado do feminismo. O que as mulheres conservadoras sabem e que os homens não podem dizer, né? Então é um livro publicado pela Suzanne Venker e pela Phyllis Schlafly. A Phyllis Schlafly é uma das mães do movimento conservador norte-americano, do movimento conservador moderno. Ela faleceu em 2016, mais de 90 anos. Uma mulher incrível, teve 6 filhos, foi casada, criou 6 filhos, e ela decidiu se engajar no debate político, e aí foram dizer que ela não podia falar sobre aquilo porque ela não entendia de direito. Ela fez uma faculdade de direito depois de ter os 6 filhos, criando 6 filhos, e com a ajuda do marido, né? É sempre assim, muita ajuda do marido. É a mesma coisa da Margaret Thatcher, né? Que hoje em dia as mulheres... É engraçado, ela foi a dama de ferro, adorada por todos os homens, por toda a direita, né? Mas grandes mulheres não podem ser de direita, né? É basicamente essa mensagem. Mas a Phyllis Schlafly, para você ter uma ideia, em 1944 ela trabalhava testando cartuchos de acho que ponto .50, alguma coisa assim, numa fábrica de armas. E a mãe dela, já na década de 20, já era graduada, já tinha se graduado na universidade. Da Suzanne Venker também, na década de 10, 20 também, a avó já tinha se... Então elas estão em posições muito boas para derrubar vários mitos que estão sendo propagados pelo movimento feminista moderno, que é aquela história, conhece muito pouca coisa além de 1 ou 2 livros feministas, quando muito. Na maioria das gurias eu estudei na faculdade de letras ali da USP, lá na FEFELESH, e a verdade é que a grande maioria não lê porcaria nenhuma, só entra lá, bebe um monte já na calorada, já
na primeira semana de... Quando entra lá, já começam com a doutrinação e com saraus e com muita bebida e muita festa e muita bebida e muita festa e vamos agora fumar uma maconha e vamos pegar as tintas aqui e vamos fazer um cartaz para defender o feminismo, e de repente a guria já tá lá no meio do feminismo. E aí vem o moleque de 25 anos, 23, 24, 25 anos, geralmente homem, né? Marxista lá, e sai vomitando um monte de besteira para as gurias, e é engraçado porque era isso que eu via. Então os movimentos os líderes, a liderança do movimento até tinha as gurias, mas a grande maioria era homem. Então era o Pardal, era como é que é? Tinha um monte de camarada lá que não sai de lá, político profissional de partido de esquerda lá, PSTU, PCdoB, o que você imaginar, tem lá, PSOL, né? Eles vão lá e fazem carreira lá na USP, ficam 10, 15 anos lá. E doutrinando a molecada para ser a força jovem do partido, né? E nada são as pessoas que acabam envelhecendo um pouquinho e entram no PT, no PSDB, né? E se formam e acabam formando o núcleo dos nossos pensadores, se é que sai algum pensador de lá da USP, né? Que não seja por mérito próprio. Claro que eu sair de lá da USP, eu pretendo me tornar uma pessoa pensante, com plenas capacidades de análise e de objetividade, e olhar para dados, como eu estou tentando fazer aqui, e para as pesquisas, e olhar para a realidade e ver qual é a nossa realidade, como que a gente realmente tem que fazer para melhorar essa situação. Então, é esse livro aqui, ele foi traduzido eu acho que foi a Simonsen. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver. O outro lado do feminismo, né? Da Suzanne Wencker e Phyllis Schlafly. É da Simonsen. Isso mesmo. Editora Simonsen. E é bem interessante mesmo. Bem interessante. Aqui aqui na contracapa. Eu vou fazer um book haul, ou sei lá, eu faço um review do livro. E aí eu também vou deixar esse vídeo aqui, que é assim, o nome do vídeo já diz tudo. É de um cara que já morreu, um produtor de Hollywood. Ele era produtor, ele era ativista e era diretor de cinema, né, renomado até lá nos Estados Unidos, e nos últimos anos ele decidiu sair por aí estudando a elite e denunciar enfim, em resumo, acabou sendo taxado como teórico da conspiração. Então se sabe, se alguém se deu o trabalho de pegar e falar assim, esse cara aí é tudo teoria da conspiração, se alguém falou isso, provavelmente alguma coisa de valor ele disse, em algum momento. Pode ser que a maior parte das coisas seja besteira, mas alguma coisa, em algum momento ele acertou ali, alguém se deu o trabalho de ir lá e apontar, dizer que aquilo era, minha opinião, né, que aquilo era besteira. Então o Aaron Russo, ele tem esse vídeo o título é assim: Feminism was created to destabilize society, tax women and set up the New World Order, né? Então, traduzindo, o feminismo foi criado para desestabilizar a sociedade, taxar as mulheres, ou seja, tirar a riqueza das mulheres, e armar o cenário para uma nova ordem mundial, né? Bom, eu não vou me estender sobre isso, porque se eu for falar sobre isso é mais 2 horas de falatório aqui, né? Então, quem sabe mais pra frente eu falo especificamente desse quesito, né? Das intenções por trás, que eu acho que estão por trás do movimento feminista desde o início, né? Mas tem muito mito aí, pode ter certeza. E aí eu vou colocar um link primeiro da Wikipédia,
né? Só para você saber o que é. Existe uma coisa chamada Marriage Gap. Marriage Gap é a seguinte, é uma teoria que observa disparidades políticas, que assim, disparidades político-econômicas entre aquelas pessoas que são casadas e aquelas que são solteiras, né? E o que acontece é que assim, as pessoas que são solteiras, no geral, são mais liberais, ou seja, mais para a esquerda do que as pessoas que são casadas. Então, o que acontece no geral é que, por exemplo, mulheres casadas tendem a ir assumindo gradativamente posições mais conservadoras, e até a votar pelo Partido Republicano. Inclusive, esperava-se que o Donald Trump perdesse de lavada no voto das mulheres lá nos Estados Unidos, e isso não aconteceu, né? Então, de fato, a maioria das mulheres votou na Hillary Clinton, mas a diferença não foi tão grande assim, né? Então, foi menor do que se esperava, né? Então, um número significativo de mulheres foi lá e votou no Donald Trump. Então assim, é essa a ideia. Então, as pessoas casadas, né, elas tendem a votar por um estado menor, né, por um estado que interfira menos nas suas vidas, e porque a ideia é a seguinte, que a pessoa, quando ela constitui família, ela quer preservar a riqueza, né, que ela adquire, ela quer batalhar por aquela família. O Estado grande, o Estado inchado, ele é contra essa ideia. Ele vai de encontro com essa ideia. Por quê? Quando um Estado maior, a ideia é que ele consuma recursos dessa família para entregar para outras pessoas, outras famílias e etc. E isso desestimula, inclusive, a formação de famílias, né? Um caso em que isso está sendo muito estudado é o caso da população negra nos Estados Unidos. Por quê? Antes das políticas as políticas afirmativas nos Estados Unidos, ou seja, na época em que a situação realmente era ruim para os negros lá nos Estados Unidos, a mortalidade era baixa e os negros estavam melhorando de vida, inclusive adquirindo mais bens. Por quê? E etc. E por quê? Isso até a década de 60, meados da década de 60. Por quê? Porque a população negra permanecia casada. Os homens e as mulheres, eles permaneciam casados na população negra, né? E conforme o Estado, principalmente nos locais governados pelos democratas, que são um partido de esquerda, a verdade é que muita gente do Partido Democrata vem do Partido Comunista dos Estados Unidos, né? Então você faz a sua carreira no partido. A mesma coisa aqui no Brasil. Você começa no Partido Comunista fazendo bobeira, daqui a pouco você vai lá e fala assim, olha, agora eu vou me assentar, vou entrar no PT. Aqui no Brasil é assim, lá é dos comunistas para os democratas, mas tudo bem. No meu caso, o Barack Obama mesmo fez parte do Partido Comunista. Hillary Clinton também fez parte do Partido Comunista, etc. Mas esses locais, principalmente nesses locais, eles foram introduzindo políticas essas políticas afirmativas, ou seja, os Bolsas Famílias da vida, né? Então, cota aqui, coloca não sei o que ali, tralá, daqui a pouco, e colocando essas ideologias, essas ideias contra a instituição familiar. E isso acabou resultando no quê? Na dissolução da família negra, da população negra nos Estados Unidos. Eu tenho desconfiança, eu não conheço tantos estudos aqui no Brasil, porque ninguém está olhando para esse problema aqui, infelizmente, mas eu tenho a impressão de que aqui no Brasil ocorre, infelizmente, alguma coisa parecida nas favelas brasileiras, né? Então, por influência da mídia, por influência do governo, direta do governo, do trabalho que é feito pelos partidos de esquerda nas escolas, a grande maioria das professoras que saem lá da FEFELESH ou da Faculdade de Educação
lá da USP, que vão formar os demais educadores do país, né, são os educadores, não é isso? Os professores que saem das federais e das universidades federais e estaduais, eles vão dar palestras e eles que vão formar a base acadêmica que vai se espalhar né, que vai formular toda a pedagogia do país enfim, quando você chega na escola, você vai ver que boa parte dos professores são marxistas, comunistas, socialistas, istas e feministas e etceteristas, né? Então, através disso, eles foram correndo a instituição do casamento nas comunidades pobres, em especial nas comunidades negras, menos religiosas. E o resultado é o que nós temos hoje, uma população mais pobre, que infelizmente também não acompanha com relações à inteligência, o QI acaba ficando mais baixo. Muita gente atribui a raça, né, a cor da pele, a etnia, mas a verdade é que para que uma criança desenvolva plenamente as suas capacidades intelectuais, ela precisa muito dos pais por perto. Não há substituto. Não há substituto na escola, não há substituto em lugar nenhum. Ela precisa de um senso de comunidade, sim, precisa estar em contato com as outras pessoas, sim, mas ela precisa dos pais, né? Ela precisa dessa união, ela precisa de estabilidade emocional para poder desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais. Isso não tem sido possível. Então eu acho que essa questão do marriage gap, né, ou seja, a disparidade do casamento, ou seja, as pessoas casadas votam mais conservador. Elas têm visões políticas mais conservadoras e geralmente ganham mais, independente da sua origem. As pessoas que permanecem casadas, no final da vida, elas geralmente acumularam mais bens. Elas ajudam mais os filhos, elas podem ajudar mais os filhos quando eles estão em fases importantes da vida, né? E acabam fazendo parte da burguesia, né? Ou da classe média ou da burguesia, né? É o terror da esquerda, é que você vire um empresário e obtenha poder, como é que é? Controle dos meios de produção e seja um burguês, ou que você vire classe média, né? A classe média verdadeira, né? Ou que você vire um intelectual com propensões para a direita, né? Então eles, eu acho que é proposital, eles sabem que eles obtêm poder político quando eles deixam essas pessoas, quando eles dissolvem a família de um lugar. E aí também vou deixar aqui um artigo aqui do Inquirer's Journal, né? The Effects of Marriage on Political Identification, falando um pouco disso, né? Os efeitos do casamento na identificação política, né, das pessoas. Vai falar da influência dos esposos, de um no outro, né? E também, assim, os partidos como causas de diferenças, ele fala bastante coisa, nem tudo tão importante, mas acho que é válido prestar um pouco de atenção nisso, né? As causas, né, do tal do marriage gap, né, da disparidade do casamento, né? A participação política, eleições importantes, política estratégica e conclusão, né? E ele até coloca as citações no final, que eu acho louvável. Também tem esse vídeo aqui do Stefan Molyneux, que é Women, We Need to Talk About Hillary Clinton. E é interessante porque ele fala assim, olha, tem um monte de regras que vocês ditam na sociedade que eu não tenho como disputar, porque é a área de vocês, né? Isso é ele falando. Então, por exemplo, quando vocês dizem que a gente tem que levar um vaso de flores numa visita, porque senão as forças cósmicas vão fazer com que olhares
dizimem uns aos outros e o mundo vai terminar em caos e vai acontecer o Armageddon. Eu acredito e a gente faz. Eu aceito passar da vida de Conan o Bárbaro para viver na casa da Barbie, né? Eu acho legal, eu deixo você. Então, a gente ouve, a gente tenta ouvir essas questões. Então, aquela história, né? Com relação à casa, com relação à decoração, né? Por que é tão importante a decoração? Por que é tão importante que as coisas estejam de determinada maneira? Boa parte dos homens fala assim: ah, tá bom, faz o que você quiser. Né? Ah, não, tudo bem, se é assim que você quer, o que você precisa? Ah, é o azulejo. Por que tem que ser esse azulejo? Eu mesmo não vejo, não entendo azulejo. Eu não entendo a necessidade do azulejo, assim. A não ser em lugares como o banheiro, talvez, porque para evitar mofo. Não, mas tem aquela tinta plástica lá, é mais prática. Por que não pode ser daquele jeito? Não sei. Mas a gente aceita. Aí ele fala assim, mas com relações, quando chega em casos de guerra, em casos em que assim, assuntos como guerra, essa é a nossa área, né? Então, por favor, escutem o que a gente tem a dizer. E eu falo isso porque eu sou um wargamer, então eu estudo história da guerra, estudo os exércitos, eu passo tempos olhando, lendo sobre isso, War History Online, né? Ou seja, a história das guerras e posições táticas desde molequinho. Eu não era tão chegado em carro. Eu gostava de carrinho, mas eu era mais soldadinho de chumbo, soldadinho fazer as coisas explodirem e queimarem. O que eu tinha de bonequinho destruído pela casa, e eu até levava para minha mãe porque era enfermaria. E eles voltavam a batalhar, eles estavam lá com o braço amputado, eu colocava uma prótese com gancho virava um braço espada, qualquer coisa assim, e ia pra guerra de novo, ia pra batalha de novo. O homem, ele tem essa coisa de estudar os meios de defesa da casa, né? Então não é porque eu era mal, porque eu era ruim, não é porque eu sou ruim, cruel, mas o homem, alguém tem que pensar, pera, mas essa casa está construída dessa maneira, como que a gente faz para proteger essa casa? Para evitar que invasores, se acontecer uma invasão, como é que a gente faz para se defender nessa situação, né? Então o homem, ele tem isso. Não à toa, armas salvam vidas nos locais onde o cidadão de bem que passa que eu acho que realmente faz sentido o cara ir lá fazer um teste psicológico, talvez, não sei, desde que não seja subjetivo, porque subjetivo alguém pode aplicar quesitos ideológicos, por exemplo, na aprovação do cara ou não. Mas tudo bem, o cara tem que ser registrado bonitinho e vai lá e obtém uma arma legalmente, e eu acho que ele deve ser capaz de se defender, e armas salvam vidas, né? É aquela história. Se não diminui a criminalidade, pelo menos isso é certeza, não aumenta. Só o fato da população estar armada, aumentar não aumenta, né? Nós aqui no Brasil, nós temos a prova cabal disso, porque depois do Estatuto do Desarmamento, a criminalidade piorou, em todos os quesitos. Na Austrália foi a mesma coisa, inclusive. Na Grã-Bretanha também. E em contrapartida, países como a Suíça legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem alguns estados e alguns lugares que permitem e alguns estados que não permitem. Os locais mais seguros dos Estados Unidos são os locais onde a população pode andar armada. Quando você vê um atirador nas escolas por aí, lá dos Estados Unidos ou em qualquer lugar lá, geralmente são gun-free zones, ou seja, zonas livres de armas, lugares onde as armas não entram. Enfim, isso é coisa dos homens. Então, isso me leva a lembrar que existem motivos para essa disparidade, essa diferença entre homens e mulheres, né? E por que certas coisas tornam os homens felizes e certas coisas tornam as mulheres felizes.
Então tem esse outro vídeo do Stefan Molyneux que eu vou deixar aqui, que é Why Women Are So Unhappy. Ou seja, por que as mulheres estão tão infelizes? Por que as mulheres estão ficando cada vez mais infelizes, né? E é engraçado porque o feminismo tem um grupo de homem que se beneficia das ideologias, por exemplo, de algumas ideologias feministas, do tipo... eu sou vadia, eu dou pra quem eu quiser, o corpo é meu, você não tem nada a ver com isso. São os alfas, os bonitões, os garanhões. Porque é aquela história... eu já vi várias vezes, tipo aquela história, você vê até coisas absurdas na internet, né? Você até lembro de ver vídeo de mulher falando assim, vídeo não, meme, né? De mulher falando assim, o cara tá com um tanquinho lá e tudo mais, ou o cara é bonitão, né? E fala assim, tipo, não me importaria de ser violentada por esse cara, sabe essas coisas assim? Coisas absurdas que as mulheres dizem, porque o cara é um alfa, né? Ou porque o cara é bonitão, porque o cara é famoso, qualquer coisa assim. Então, assim, realmente, quando você para pra pensar, não tem muitos ganhos para as mulheres, né? E ele fala também de questões da sociedade, né? Ou seja, uma sociedade sadia, em que o homem está funcionando bem e ele quer casar e ter filhos, são grandes motores para o desenvolvimento da sociedade. E simplesmente as coisas simplesmente são assim, né? E aí eu também coloquei alguns vídeos aqui em português, só porque todos os outros vídeos estão em inglês, né? E os artigos também estão em inglês. Infelizmente, porque aqui no Brasil nós estamos engatinhando nessa área. Nós não temos muitos livros falando sobre isso, então é por isso que eu falei desse do outro lado do feminismo. Tem esse outro aqui, também vou fazer o Código dos Homens também é da Simonsen, certo? Mas enfim, nós estamos caminhando nisso agora. Nós temos muita literatura, muitos pensadores de esquerda, nada de direita. Ou seja, não tem diálogo aqui no Brasil, não existe diálogo. As pessoas que se dizem assim, eu acho que é importante que a sociedade dialogue e chegue numa conclusão. Mas não tem diálogo aqui no Brasil. Nós estamos tentando abrir o diálogo agora e tudo que vem do outro lado, da esquerda, geralmente é pedra, é só pedra. E com algumas exceções, por exemplo, eu admiro, de certa maneira, a galera da esquerda crítica. É um site, eu acho. É um movimento, esquerda crítica. Eu tenho um professor que é de esquerda, o Mamed, Mustafa Arosh, da Universidade de São Paulo, e eu o tenho no Facebook. Eu não sei se ele sabe que eu sou de direita, na verdade. Não sei se ele presta atenção nas minhas postagens do Facebook, mas eu sei que eu presto atenção nas dele, né? Então, quando ele põe um artigo lá de esquerda, eu vou lá e leio. Eu tento manter minha mente aberta. Eu já fui muito mais de esquerda, já fui ateu, hoje em dia sou católico. Então, eu já fui ateu, já tive uma boa propensão para a esquerda, né? Eu sempre tive certas ressalvas, mas eu tinha um viés mais marxista, enfim, mais de esquerda, no geral. E hoje em dia eu tô na direita, né? Eu me considero um conservador. Eu acho que... Mas eu sempre leio e sempre... Aquela história, a ideia de manter o diálogo. E às vezes eles fazem uma autocrítica que eu acho que, no geral, a esquerda está perdendo, né? Não que ela precise disso, porque o movimento revolucionário ele engole tudo, né? Mas é assunto para outro vídeo. Então, assim, é da Cris Correia, esse vídeo que eu vou falar agora, e ela colocou assim, vai ter escolas de princesas sim, né? E a ideia é que, por que não ter uma escola... E a verdade eu tenho 4 sobrinhas adoráveis, lindas, maravilhosas. Elas adoram ser princesas. Elas adoram ser princesas. Elas adoram ser, assim... E tudo bem, ninguém está dizendo que elas não vão entrar no mercado de trabalho, que elas não podem... Se elas quiserem, se a vocação delas for, eu quero ser presidente, ou eu quero ser... Tudo bem.
eu acho sacanagem, eu acho muito ruim, é ruim para a sociedade, é ruim para a maioria das mulheres, que é a opção delas simplesmente ficarem em casa tomando conta dos filhos por um bom marido não esteja mais disponível para elas. É uma tragédia e aquela história. Como não, se a sociedade ocidental não acordar logo, tudo bem, nós não vamos, as mulheres vão continuar entrando no mercado de trabalho e os muçulmanos vão tomar conta, certo? Porque a sociedade ocidental está se matando lentamente, está se extinguindo lentamente através da demografia, tendo poucos filhos, né? Tendo só crianças que não conseguem funcionar direito, né? Não conseguem pensar, não conseguem um monte de coisa, né? E eu também vou deixar um outro vídeo da Cris Correia, que é Conquistas Feministas versus Realidade. E eu também tenho o vídeo, tem a Luana Bastos, tem a Feminazi, que é um blog de sátira, enfim. Acho todos louváveis, acho que a gente precisa disso, né? E tem algumas poucas pessoas agora entrando nessa briga. Tem o Nando Moura, que tem 1 milhão de inscritos e tudo mais. E tudo isso provavelmente, acho que quase 100%, tem escolas sem partido também, né? Mas acho que quase 100% disso graças ao professor Olavo de Carvalho, né? Mas muito ainda tem que ser debatido, muito ainda tem que ser dito, e enfim, eu acho que o vídeo ficou bem longo, mas eu realmente queria fazer esse vídeo, eu queria falar sobre tudo isso e apontar para esse fato, que as mulheres estão ficando mais infelizes e tá na mão das mulheres, tá na mão das mulheres. Se você já passou por essa da idade, você não pode mais, você não pode mais voltar no passado. Pelo menos passa a mensagem certa para suas filhas, para suas netas, né? E para os homens, é aquela história, os homens eles estão saindo do mercado de casamentos. É uma tragédia. E eu acho que se você é mulher, talvez mostrar para o cara que ainda existem mulheres que estão dispostas a permanecer casadas o restante da vida, né? E fazer de verdade e dar demonstrações firmes. Por isso que eu também não acho bom, a não ser que assim, pros homens, né? Agora, entre nós homens, se você tem uma namorada de 1 ano, 2 anos, não é o suficiente pra casar, não, bicho. E tenha filho também não. E se ela quer casar virgem, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Porque a suas chances é muito maior. A chance do casamento dar certo é maior. Algumas das comunidades que são mais fortes, a gente gosta muito de falar hoje em dia, né? De apontar e ver que os judeus, por exemplo, os judeus são uma sociedade é uma comunidade fechada, que se ajuda muito e que eles têm muito dinheiro, né? Eles acumulam bastante dinheiro, mas um dos segredos do sucesso deles é o quê? Eles têm instituições familiares muito fortes, eles têm tradições muito fortes. As escolas são extremamente conservadoras, apesar de muitas vezes o discurso deles ser o discurso deles progressista, mas na vida pessoal deles eles são conservadores. E eles têm muitos filhos, se você parar para reparar. Eu conheço muita gente que trabalha em Higienópolis, que tem contato com os judeus. Meu editor é judeu, né, do meu livro, Escrito nas Sombras. Meu editor é judeu. E eles têm bastante filhos. E casados, permanecem casados a vida inteira. E não tem nada de errado nisso, não importa o que a sociedade diga. Eu acho que essa é a mensagem importante, é isso que tem que ficar. Então, tem muita coisa para ser dita sobre isso, mas eu vou ficando por aqui.
muito obrigado se você encarou as 2 horas de falatório. Eu espero que tenha valido a pena. Tenho certeza que valeu a pena. Se você ficou até agora, subscreva e se inscreva, né, em português. Se inscreva-se no canal, e vamos lutar junto e vamos tentar melhorar a vida das pessoas, vamos tentar melhorar a vida do Brasil. Eu acho que o caminho passa por aí. Então, fico por aqui e até logo.